Desvendando a Engenharia Estrutural com o professor Roberto Pinheiro. Com o apoio das escolas QI Pós-Graduação e IBEC. Olá, pessoal, meus amigos e colegas de profissão, tudo bem? Estamos começando o terceiro episódio do podcast Desvendando a Engenharia Estrutural, com o professor Roberto Pinheiro. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer vocês, a todos que me ouviram, até agora. Nós já ultrapassamos aí a marca de 140 inscritos, então eu estou muito contente aí, pelo alcance desse podcast. Espero que estejam, todos gostando. Tá joia? E não esqueçam, pessoal, para dar mais uma força, Se quiser e sentir a vontade de compartilhar aí o link, para todos os seus colegas, seus amigos aí da área, para que eles possam se inscrever. Quem ainda não se inscreveu, se inscrevam aí no nosso canal, dá um like aí, que isso ajuda, ajuda esse podcast na plataforma do YouTube. Então, isso fica muito legal, chega no alcance de mais pessoas, e aí a gente consegue atingir o objetivo, que é disseminar um pouquinho da engenharia estrutural. Não é isso? Então, tá bom. Então, vamos lá, pessoal. Eu queria, antes de começar, de fato, o terceiro episódio, nós vamos começar a falar sobre o assunto laje, em concreto armado, eu queria fazer uma retificação. No primeiro podcast, eu tinha comentado que a norma 6123 de vento, efeitos do vento e edificações, que ela já teria sido publicada. Mas, na verdade, não foi. A ABNT fez uma mudança de cronograma e eu fiquei sabendo só o final da semana passada. Na verdade, essa norma ela estará em consulta pública durante o mês de novembro e em dezembro ou começo do ano que vem ela será publicada, tá bom? Caso não tenha nenhuma negativa nessa consulta pública, a publicação da norma será mais rápida, talvez até em dezembro consiga ou começo de janeiro, Então, eu vou posicionando vocês a respeito dessa publicação dessa nova norma que está bem mais interessante, já está bem mais avançado que a de 1988, naturalmente, tá bom? Então é isso, fica aí a retificação da informação que eu tinha passado para vocês lá atrás. Então foi uma adequação de agenda da própria ABNT, tá bom? Bom, pessoal, o que nós vamos falar hoje, dar início hoje, é no assunto sobre laje de concreto armado. E eu fiz a divisão desse assunto em 5 episódios, tá? Para não ficar muito cansativo, você sabe que o nosso podcast tem aí aproximadamente aí 10 a 15 minutos, então a gente vai tentar ser o mais prático possível, nesses episódios, e hoje nós vamos então dar início a esse assunto sobre lajes em concreto armado, tá? Tanto falar um pouco sobre laje maciça e falar um pouco também sobre lajes pré-moldadas, que são bastante utilizadas em obras pequenas, e as maciças são mais utilizadas, e outras lajes são mais utilizadas em edifícios mais altos, Então, vamos lá, pessoal. Falando um pouquinho, para começar esse assunto, eu quero esclarecer para vocês quais são as principais funções que uma laje tem, ou as lajes têm, dentro de uma edificação, beleza? Eu vou citar aqui as 3 principais que ela tem, as mais importantes, as funções que ela tem, que são as seguintes. Olha, quanto às ações verticais, por exemplo, essa laje ela vai trabalhar com uma placa, ou seja, como nós tínhamos definido no segundo episódio, uma placa é um elemento de superfície, um elemento plano, onde as ações verticais atuam de forma perpendicular ao seu plano médio, ok? Então, para as cargas verticais, a minha laje tem uma função de placa, ou seja, recebe as ações verticais e transmite essas ações verticais para as vigas ou diretamente para os pilares. No caso da transmissão para as vigas, essas vigas jogam as cargas para os pilares e, a partir dali, os pilares jogam para as fundações que dissipam toda essa energia no solo, ok? Então, a primeira função que a laje tem é a função de placa. A segunda função, ela tem a função de chapa, ou seja, as minhas ações, isso quando eu tenho ação horizontal atuando, ou seja, ações do vento, ela atua no edifício. Ao atuar no edifício, essa ação horizontal é transmitida para todas as lajes, que agora essas ações horizontais estão paralelas ao plano médio desse elemento, Então, esse elemento agora ela é definido como sendo uma chapa, e essa chapa transmite todos esses esforços para as estruturas de contraventamento
da minha torre. Bom, então essa é a segunda função. A terceira função é na colaboração na seção transversal de uma viga, quando eu quero dimensionar essa viga com uma seção transversal no formato de T. Para que isso seja possível, pessoal, essa laje ela vai trabalhar com uma mesa superior, mas na região de compressão. Então, ao longo de uma viga contínua, por exemplo, aonde tiver na face superior atuando uma tensão normal de compressão, essa laje ela pode contribuir, se essa laje for maciça, obviamente, nessa região tiver concreto, né, para resistir à compressão, ela vai trabalhar então como seção T. Nas regiões da viga, onde na face superior estiver atuando uma tensão normal de tração, a laje não fará parte da seção transversal dessa viga. Então, possivelmente, essa viga será dimensionada para essa seção transversal, sendo considerada como uma seção retangular. Tá certo, pessoal? Então, são essas três situações onde a laje tem as suas principais funções, tá bom? Como placa, vou repetir, só para finalizar, como placa para resistir às ações verticais, como chapa para poder transferir as ações horizontais oriundas do vento para um sistema de contraventamento da torre, por exemplo, e participando como uma mesa de compressão para uma viga contínua ou uma viga biapoiada na região de compressão, e dessa forma a viga trabalhará com uma seção transversal T. É isso aí, pessoal. Bem, andando um pouquinho mais sobre lajes, a gente pode classificar essas lajes de várias maneiras. Aí não tem nenhuma definição cravada, né, engessada, na verdade, porque isso é muito mais do que eu vou comentar agora com vocês, é muito mais de forma didática do que propriamente escrito numa norma. Não que a norma não tenha, a norma de concreto não cita todos esses modelos, né? Mas, na verdade, não de uma forma engessada, tá? Então, vou comentar algumas situações para vocês. Por exemplo, laje pode ser classificada contra seção transversal. Ou ela é maciça, ou ela é nervurada, por exemplo. Tá certo? Então, ela pode ser também do tipo alveolar, né, com as lajes protendidas, mas, de maneira geral, nós temos as maciças e as nervuradas, que são as compostas por várias nervuras e uma capa mais fina em cima. Ela pode ser moldada no local, pode ser pré-moldada, pré-fabricada, tá? Outro tipo de definição que a gente pode fazer uma separação didática são as lajes apoiadas em vigas, diretamente em vigas, ou as lajes apoiadas diretamente sobre os pilares. Aí eu tenho uma definição, segundo a norma, que esse tipo de laje a gente chama de laje lisa, né? Ou lajes cogumelos, né? A diferença básica entre as duas é quando a laje maciça, por exemplo, né, apoia diretamente no pilar, na região do topo do pilar, entre o topo do pilar e o fundo da laje, não tem nenhum espessamento dessa laje, seja ele de espessamento constante ou na forma de capitel. Então, aí eu tenho uma laje lisa. A laje cogumelo já é a laje onde, na ligação do topo do pilar com essa laje, abre aspas, lisa, ali não é mais lisa, né? Ou seja, tem um espessamento nessa região. Geralmente é um espessamento com seção em planta circular, se o pilar for circular, um espessamento em planta de forma retangular, se o pilar for retangular, né? E quadrada, se o pilar for quadrado. Então, geralmente, esse espessamento, olhando ele em planta, ele tem dimensões que se aproximam da própria seção transversal do pilar. Ok? E quando esse espessamento é numa forma tronco-cônica, a gente chama isso de capitel. Tá certo? Uma outra definição também que a gente pode, isso impacta diretamente na distribuição de ações, nas vigas, né? E na própria distribuição das armaduras, quando a laje é armada em uma direção ou a laje é armada em duas direções. A gente chama também, alguns autores chamam de a laje armada em cruz, né? Por quê? Porque as duas armaduras perpendiculares entre si, elas são dimensionadas, enquanto as lajes armadas em uma direção só, apenas a armadura que está na direção do menor vão da laje, que ela é dimensionada. A outra armadura é uma armadura construtiva, tá? E quanto ao sistema construtivo, também dá para fazer aí uma subdivisão. São as lajes de concreto armado ou concreto protendido. Ambas podem ser moldadas em loco ou pré-moldada / pré-fabricada, tá certo? Então, eu tenho aí, pessoal, uma infinidade de definições que a gente pode, naturalmente, em cada situação nossa de uma obra, de um projeto, eu tenho aí várias dessas composições atuando no mesmo elemento, né? Ela pode ser maciça, apoiada em vigas, né? Ela pode ser maciça, apoiada direto nos pilares, que ela vira lisa ou cogumelo. Ela pode ser uma laje onde a armadura dela principal é peso numa direção ou nas duas, e assim por diante, tá bom? Então, essa classificação que eu estou mostrando para vocês é apenas uma classificação didática, e em cima de cada situação dessa, um pouco mais à frente nos próximos episódios, nós vamos falar para vocês como é que a gente faz para dimensioná-la e para fazer as verificações cabíveis de um projeto
E também o que é muito importante, né, o que é o objetivo, também um dos objetivos principais desse podcast, é fazer uma correlação interessante em detalhamento de armadura e processo executivo, né? Sempre ligando, obviamente, com os conceitos básicos de projeto, né? Sempre com base nos documentos normativos. Ok, pessoal? Então, quanto à classificação, nós temos isso para falar para vocês, tá? E, obviamente, que isso, como eu volto a repetir, não tem na norma nada muito específico sobre essas definições. Algumas delas têm, outras é mais uma questão didática, tá bom? Bom, pessoal, abrindo outro item aqui agora, falando sobre pré-dimensionamento para vocês, né, que é uma coisa bem prática. Para que serve o pré-dimensionamento? Quando a gente vai fazer aí começa a dar início a um projeto, né, eu preciso ter uma ideia, né, de dimensões a ser adotada, porque geralmente nos softwares utilizados de projeto de cálculo estrutural, né, as dimensões das peças é um dado de entrada, né? Então, para não ficar adotando dimensões muito fora daquela que vai ser obtida lá no final do projeto, né? Isso gera um retrabalho. A gente, a experiência aí leva a gente a tomar algumas decisões mais próximo do resultado final, né? E com esse intuito que eu vou comentar com vocês aqui, como a gente faz um pré-dimensionamento de lajes, né? Aí, pessoal, se você olhar na bibliografia, né, em livros, na própria internet, vocês vão achar muitas apostilas e livros que trazem algumas fórmulas aí de alguns autores, né? Não vou me ater muito nessas fórmulas, eu uso nos meus projetos uma relação mais prática, na verdade, né? Que seria o seguinte, eu vou comentar com vocês aqui praticamente 3 lajes, tá? De como a gente adotar umas espessuras de entrada, vamos chamar assim, né? Para início do projeto, tá? Então, vamos lá, olha, para laje maciça, eu adoto eu pego as dimensões em planta, né? E pego o menor vão, por exemplo, uma laje de 4x5, vou pegar o vão de 4 metros e dividir por uma fração que vai de 40 a 50. Então, por exemplo, se eu tenho uma laje aí de 4x5, vou pegar 400 centímetros, dividir aí por 40, então eu vou ter uma espessura de 10 centímetros, ou vou pegar esse mesmo 400 centímetros e dividir pela fração de 50, que daria 8, ou seja, para esse vão, eu estaria pegando o menor vão dela, né? Isso chegaria numa espessura em torno de 8 a 10 centímetros, né? E como todo bom engenheiro, a gente adota um valor médio aí, né? Ou se você for bem arrojado, já adotaria uma espessura mais menor, né? Uma laje mais esbelta, em torno de 8 centímetros, ok? Vale lembrar, pessoal, que a laje, ela, em geral, pegando um edifício alto aí, estou dizendo assim, um edifício comum de 20, 30 andares, você tem, as lajes consomem, em geral, em torno de 50% do volume gasto na estrutura. Então, a gente tem que ficar bem consciente disso, para não ficar adotando espessura com muita folga, dessa folga abre aspas, né? Para que não tenha um consumo final, um custo final da sua edificação bastante elevado, tá? Então, aí você tem lajes de 10 centímetros, em geral, pavimentos aí de 15 andares, por exemplo. Claro que depende de alguns parâmetros, como relação das dimensões dos pilares em planta, né, e por aí vai, né? Pode aumentar um pouco essa espessura, esse consumo que eu vou dizer agora, ou diminuir um pouco, mas em geral, para edifício de 15 andares, você vai gastar em média, uma espessura média do edifício em torno aí de 16, 17 centímetros, né? Só de laje, por exemplo, você tem 8 ou 9, ou seja, dá 50%, né? Um edifício aí em torno de 21 a 25 andares vai dar um consumo, uma espessura média em torno de 22, 23 centímetros. E sua laje vai estar com 8 ou 10, já cai um pouquinho essa proporção, tá? Em torno de 40%. E assim vai, tá? Então, só tomar bastante cuidado, porque a espessura da laje, quanto mais baixo for a sua edificação, mais representativa ela é em relação ao consumo de concreto das vigas e dos pilares, tá bom? Então, só tomar cuidado com isso. Já para as lajes pré-moldadas, pessoal, a gente pode adotar aí uma espessura, porque a laje pré-moldada, em geral, ela não que só é feito assim, tá? Mas vamos pensar nas lajes de trilho ou laje com vigota treliçado, que é mais comum hoje, né? Você tem aí uma altura variando aí do vão, né, das vigotas dividido por 25 ou o vão da vigota dividido aí por 35, fração 35, tá? Então, por exemplo, você vai ter vãos aí em torno de 3,5 metros, você pode adotar uma espessura de laje em torno de 12 centímetros, né?
usando aquela treliça de 8 centímetros, né, mais 4 a 5 de capa, então você vai ter uma espessura acabada de 12, 13 centímetros. Já uma laje aí em torno de 4,5 metros, você já é razoável, desse valor acima, já é razoável usar uma espessura acabada de 16 centímetros, onde você vai usar aí uma treliça, né, de 12, mais uma capa de 4 ou 5, chegando a uma espessura final aí em torno de 16 ou 17 centímetros, tá bom? Então, claro, se você tiver uma laje pré-moldada com treliças ou trilhos, né, em geral, hoje, pessoal, os trilhos, né, aquele elemento todo concretado é mais usado para o protendido, né? Não é tão usado mais para trilhos de concreto armado somente, tá? Então, é muito comum no interior usar a própria vigota treliçada, né, que é aquela onde você tem a treliça e somente a sapatinha dela que está concretada. O restante, tanto a nervura dela quanto a capa é concretado em loco, né? Então, acaba sendo uma laje aí mista, né? Uma parte pré-moldada e outra parte moldada em loco, tá certo? Então, aí você pode pegar o vão da vigota e dividir por 25 a o vão da vigota dividido por 35. Você já vai chegar naquelas espessuras que eu comentei, tá bom? E a nervurada é algo, moldada em loco, né? É algo parecido, né? É o menor vão dividido aí por 25 a 30, tá? Claro que tudo isso, pessoal, é uma estimativa para a gente poder, né, dar uma entrada no nosso software para poder fazer todo o dimensionamento e análise estrutural completa, tá bom? Então fica a dica aí para vocês, para a gente errar menos dados de entrada. O que acontece, pessoal? Quando a gente erra demais, né? Ou seja, adota uma dimensão muito fora daquela onde vai gerar uma melhor relação custo-benefício, obviamente, depois de avaliar resistência, avaliar deslocamento vertical, são as flechas, avaliar deslocamento horizontal, né, do prédio, avaliar o gama Z do prédio, obviamente, depois de tudo isso, né, a gente precisa estar muito antenado nesses itens todos para poder saber até onde eu posso reduzir a minha seção transversal, né? Mas quanto mais distante de uma boa relação com os benefícios, mais retrabalho você tem ao ficar adequando as dimensões do seu software e processando novamente, né? Isso gasta mais tempo e, obviamente, gasto de tempo é perda financeira, né? Então, fica aí uma dica para vocês, no que diz respeito às lajes, para ter uma entrada de dados bem próximo daquela que vocês chegarão ao final de todo o seu projeto. Mas quando a gente faz isso, pessoal, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a norma 6118, lá no seu item 1324, ela traz, mais especificamente no 13241, que é relativo à laje maciça, e 13124.2, que são lajes nervuradas, ela traz aí algumas dimensões mínimas que a gente pode adotar para que o concreto armado, de maneira geral, tenha um bom funcionamento quando estiver em serviço, né? Então, por exemplo, eu não vou ler todos os itens da norma, né? Não vou falar todos os itens da norma para vocês, mas eu vou comentar algumas dimensões que são interessantes. Por exemplo, laje de cobertura nunca pode ser usado uma espessura menor do que 7 centímetros. Laje de piso que não esteja em balanço, não inferior a 8. Lajes de piso em balanço, não inferior a 10. E aí, a tabela 13.2 da norma 6118, 2014, ela traz alguns valores que chama-se de coeficientes adicional para as lajes em balanço, linkado principalmente com relação à espessura, né? Quanto menor a espessura, maior esse coeficiente, tá bom? Por quê? Para poder evitar alguns erros, que é um elemento muito flexível, né? A laje é um elemento muito flexível. Então, esse coeficiente aumentando conforme reduz a espessura da laje, na verdade, você está aumentando as ações que atuam na laje e automaticamente você está reforçando mais essa laje com a armadura. Então, você tem uma laje um pouco mais conservadora, mas com um nível de segurança mais elevado, tá bom? E mais uma informação interessante sobre laje maciça, sobre as dimensões mínimas, são as lajes lisas ou laje cogumelo, né? A norma diz o seguinte, item G do subitem 13.241 diz assim, olha, 16 centímetros para as lajes lisas e 14 centímetros para as lajes cogumelos, desde que essa espessura não é na região do capitel, tá? Do espessamento na cabeça do pilar, né? Mais no meio do vão. Então, aí fica a dica para vocês, pessoal, não vou entrar mais em detalhes, né, para não ficar muito longo, mas deem uma olhada no item 13.2.4 da norma 6118, que aí falam as espessuras mínimas que vocês devem adotar para o projeto de vocês, tá? Isso vale também, né, pessoal, para aqueles profissionais que trabalham na obra e, de repente, pegam um projeto com uma laje de piso com 7 centímetros, né? Aí você vai perceber que isso está fora de norma, então tem que tomar alguns cuidados com esses valores.
Muitas vezes o software não avisa, ou só dá, ele dimensiona, muitas vezes ele avisa, mas ele dimensiona. E se a gente estiver desatento com isso, você detalha a armadura e manda para a obra estando com uma dimensão fora da norma que regulamenta o bom uso do projeto e o bom uso da construção. Tá certo? Então, tomar cuidado com este tipo de situação. Então, a gente faz um pré-dimensionamento, a partir daí, do momento que você definir um determinado valor para a entrada do software, se atente com esse item na norma, porque aqui é que se adota as dimensões mínimas para cada uma das situações que eu comentei. Bom, meus amigos, então, para a gente finalizar, eu só queria deixar aqui uma dica para vocês, né? Se quiserem pesquisar algo mais sobre esse assunto que eu acabei de comentar nesse episódio, né, vocês podem consultar, além da norma 6118 2014, que é a norma básica de projeto e estudo de concreto armado, né? Vocês também podem consultar a norma 9062-2017, que ela estabelece os requisitos para projeto, para execução e também para controle das estruturas de concreto pré-moldado, concreto armado e concreto protendido também, tá bom? Então fica essa dica, e além dessa, vocês podem pesquisar também a norma 14859, as partes 1, 2 e 3, que é relativa às lajes pré-fabricadas de concreto, tá? Lá fala um pouco sobre as vigotas, sobre as lajes de painéis, fala na parte 2 sobre os materiais inertes de enchimento, né? EPS, blocos cerâmicos e por aí vai. E a parte 3 fala sobre as armaduras treliçadas, eletrosoldadas, né? Que é aquela que eu comentei aí anteriormente, de 8 centímetros, de 12, tem 16, tem de 20, por aí vai, tá bom? Então fica aí a dica para vocês, esses 3 documentos normativos é bem interessante para complementar aí o conceito para vocês, tá joia? Então, pessoal, muito obrigado, aguardo vocês no 4º episódio. Um grande abraço a todos.